Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal. Toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. E se você não viu o vídeo que eu coloquei sobre imigração, como vivem os pobres nos Estados Unidos, não perca, estou colocando aqui o link, dá um pulinho lá depois de assistir esse vídeo, dá uma conferida como é que vivem os pobres nos Estados Unidos. E nós vamos em breve estar respondendo algumas perguntas e também colocando como vivem a classe média nos Estados Unidos. Mas vamos ao caso de hoje. Esse crime ocorreu em 27 de janeiro na África do Sul. É o caso de Martin Breda. Ele era engenheiro, casado com a Teresa, que era formada em informática. O casal namorou por 7 anos, acabaram casando, tiveram o filho mais velho, chamado Rudy. 2 anos depois, em 1º de novembro de 1994, tiveram o segundo filho, chamado Henry. E em 12 de outubro de 1998, tiveram uma filha que recebeu o nome de Marley. Era uma família amorosa, feliz. Henry era descrito como uma pessoa quieta, gostava de jogar futebol. Marley era doce, era muito extrovertida, muito querida pela maioria das amigas. Eles moravam em Port Cliff Heights, que é uma área muito nobre na cidade de Pretória, na África do Sul. O Marty tinha 25 empresas, muitos trabalhadores. Mas só que aí eles acabaram mudando para a Austrália no final de 2005 e a família permaneceu lá por 7 anos. O casal comprou uma bela casa, os filhos cresceram, o Rudy e o Henry estudavam na Universidade de Melbourne, na Austrália. Em 2013, Rudy recebeu um diploma e foi aceito para estudar mestrado em engenharia mecânica. Já o Henry estava estudando para se formar em física em 2014. O escritório da empresa do Martin em Queensland fechou. E a empresa, ele tinha várias empresas, né, na África do Sul, exigiu mais atenção dele e a família resolveu retornar para a África do Sul, para a área de Stellenbosch, onde o Martin sempre viveu. Mas os 2 filhos mais velhos, os rapazes, ficaram na Austrália para continuarem os estudos na Universidade de Melbourne. A família decidiu manter na Austrália a casa, os veículos, com o objetivo talvez um dia eles retornariam. Na África do Sul eles compraram uma casa bela, luxuosíssima. Em 2014, o Henry regressou à África do Sul, pois ele tinha decidido tirar um ano sabático dos seus estudos, foi o que ele disse ao pai. O Rudy estava também de férias da universidade e veio para a África do Sul com a namorada para visitar a família. A polícia na África do Sul, em 7 de janeiro de 2015, recebeu um telefonema de emergência. Era o Henry dizendo que precisava de uma ambulância. Disse que alguém havia entrado na casa da família, atacado a família e 4 pessoas estavam lá sem vida. Os policiais, ao chegarem, viram que o Henry estava fora da casa, ele parecia muito nervoso, assustado, traumatizado. Ele informou aos policiais que sua família foi atacada com um machado e eles estavam todos no andar de cima, que a filha do casal, a Marley, estava deitada de bruços. Os policiais, ao entrarem na porta do primeiro quarto, viram a Teresa e o Rudy sem vida. A Marley tinha a pulsação fraca e eles a levaram para o hospital mais próximo. O Henry foi levado para a parte de trás da ambulância para que eles pudessem examinar seus ferimentos. Ele tinha um hematoma na testa e uma descoloração azul clara sobre os olhos. E ele tinha um corte assim bem superficial. No ombro do lado direito do peito tinha assim 2 ferimentos também superficiais. E algumas escoriações que pareciam 2 marcas de arranhões. Após ter ido ao hospital, ele foi levado para a delegacia para prestar uma declaração formal. Foi aqui que o Henry disse que no dia 25 de janeiro de 2015, por volta das 6h30, o pai tomou um pouco de vinho junto com ele. O pai saiu para correr, fazer uma corrida e tal. E às 7h15, eles se juntaram novamente. E depois de assistir um pouco de televisão, o pai e a irmã foram para a cama por volta das 9h. Ele não tinha certeza onde a mãe dele estava naquele momento. O Rudy e o Henry foram para a cama por volta das 11h. Ele disse que ele ficou acordado, assistiu uma série no laptop dele até por volta das 3 da manhã. E aí já era dia 27 de janeiro de 2015. Ele ouviu algumas músicas para ajudá-lo a adormecer. E ele se levantou em um ponto da noite e foi ao banheiro. E foi aí quando ele ouviu barulhos altos vindos do quarto do irmão. Ele abriu um pouco a porta e deu uma olhada pela brecha. Foi quando ele viu alguém de pé sobre o irmão dele, batendo nele. Ele gritou por socorro. Depois que seu pai entrou no quarto, o pai acordou, veio correndo, segundo ele ainda.
O pai acendeu a luz, foi quando o Henry viu que a pessoa estava batendo em seu irmão com um machado. E ele foi atingido na nuca. Ele ouviu nessa comoção toda a mãe dele, que estava também já nessas alturas, segundo ele, conversando no corredor. O agressor foi em direção a ela, então ele ouviu a pessoa atacando a sua mãe. A pessoa moveu-se em direção a ele e tentou atacá-lo. Eles brigaram ali. O Henry conseguiu tirar o machado da pessoa, mas a pessoa recuou um pouco e pegou uma faca e veio em direção a ele novamente, e a pessoa acabou o ferindo com esse objeto cortante no lado esquerdo. Ele disse que ele acertou este homem com o machado no ombro do homem. A pessoa desceu as escadas correndo. O Henry seguiu este homem. Pouco provável, no meio de uma coisa dessa, você sai correndo. A pessoa que tirou a vida da tua família fugindo e você correndo atrás da pessoa. E que naquele momento ele tropeçou. E aí ele se levantou e achou que a pessoa tinha fugido. E ele desceu as escadas em direção ao andar de baixo e viu que a porta dos fundos da casa, que era bem larga, não tinha mais ninguém. Ele voltou, entrou na casa, tentou ligar para a namorada, mas deu correio de voz. Ele subiu as escadas, começou a pesquisar no Google os números de contato de emergência, que ele não sabia. Quando chegou ao topo da escada, ele percebeu que a sua mãe e a sua irmã estavam deitadas no corredor. E ao ver isso, ele desmaiou na escada. E acordou, depois de muito tempo, estar fora de si. Aí ele ligou para o serviço de emergência. O Martin tinha 54 anos na época dos fatos, a Teresa 55, o Rudy tinha apenas 22, a Marley tinha apenas 16. A Marley havia sobrevivido à cirurgia. Ela foi colocada em coma induzido devido aos ferimentos, mas ela, quando saiu do estado crítico, lá no dia 5 de fevereiro, foi realizado um memorial para o Martin, para a Teresa e para o Rudy, em 19 de fevereiro, mas a Marley não tinha memória de nada do que havia ocorrido. Por volta de fevereiro, Marley começou a falar, a responder as perguntas, e foi somente em março que ela acabou sendo transferida para um centro de recuperação, onde ela foi liberada no final de abril, graças a Deus. Devido à extensão dos ferimentos, como eu falei antes, ela acabou sofrendo de amnésia retrógrada, então ela não se lembrava de fatos do passado. Aí nós já estamos aqui em junho de 2015, o Henry se matriculou numa escola para ser chefe. A Marley também voltou para a escola, ela começou a voltar às atividades normais, o possível dentro daquilo. E aí o Henry conheceu a namorada dele, Daniela Jancif, e eles se apaixonaram rapidamente. Passaram a ser vistos juntos e pareciam muito felizes sempre que eram fotografados, e também, a essa altura, os rumores começaram a circular sobre o Henry. Pessoas que o conheceram de Melbourne afirmaram que ele era um conhecido usuário de substâncias ilícitas e que, na verdade, ele tinha sido suspenso da universidade devido a isso, e que ele não tinha tirado um ano sabático, coisa alguma. Ele tinha levado as pessoas a acreditarem nisso, e que o Henry chegou a ser internado em um centro de tratamento para abuso de substâncias ilícitas no passado, pela família. Uma família de longa data da Teresa, a mãe dele, ela disse que depois dos ataques, os seus filhos contaram, os filhos eram amigos, que o Rudy havia confidenciado que o Henry ele andava fazendo uso de substâncias ilícitas novamente. E a família, claro, não compartilhava dessas coisas. Eu acho que o pai deve ter chamado ele ali na real, que acabou desencadeando esta ira dele contra toda a família. A amiga dela disse também que ela não comentava muito os fatos que aconteciam dentro da casa dela para os amigos. No começo, a polícia não tratou o Henry como suspeito, mas como testemunha. Mas, 18 meses após os eventos, de 27 de janeiro de 2015, quando foi 13 de junho de 2016, um mandado de prisão foi emitido para o Henry. Ele foi acusado de 3
acusações de ter tirado a vida dos 3 membros da família dele, do pai, da mãe, de um irmão e da tentativa de tirar a vida da irmã dele. Ele, obviamente, declarou-se inocente. Ele foi libertado sob fiança e com condições muito estritas. E uma dessas condições é que ele não poderia ter contato com nenhuma das testemunhas e nem com a irmã dele, com a Marley, ou com qualquer familiar. O julgamento do Henry começou em 24 de abril de 2017. Mais de 2 anos após os eventos, ele se dizia inocente. Ele foi foi apoiado, né, pela namorada, por bastante tempo, pela Daniela. O tribunal teve que determinar se sua recontagem dos eventos eram verdadeiras e determinar se seria possível entrar na casa, em seguida determinar a probabilidade de acesso ser obtido naquela manhã. Haviam 3 horas perdidas dentro dessa história entre o momento do ataque e o momento que ele ligou para os serviços de emergência. Porque ele disse que ele ficou inconsciente. Os ferimentos dele eram superficiais, não teria por que ter ficado desacordado tantas horas. Foi usado um machado que, segundo o Henry, estava na casa. Como acreditar que alguém entra na sua casa para roubar e não leva a arma? E acaba deixando os objetos de valores dentro da casa? O Henry diz que seu pai foi dormir por volta das 9. Mas, ao mesmo tempo, ele caiu em algumas contradições, dizendo que o pai dele esteve trabalhando um pouco no computador e tal. Então, ali já tinha umas histórias começando a divergir. E aí ele diz que o pai assistiu com ele um filme Jornada nas Estrelas. Só que a vizinha disse que ouviu uma discussão. E foi provado que o filme não tinha passado naquela data na televisão. O Henry negou categoricamente que houvesse tido alguma discussão na casa dele no dia 26. E ele sustentou que ela deveria ter ouvido algo no filme, que ela achou que era eles discutindo. Um especialista forense testemunhou que os ferimentos no antebraço esquerdo do Henry e os 2 no lado esquerdo do peito foram auto-infligidos, ou seja, feitos por ele mesmo. Os ferimentos, segundo a descrição deles, eles estavam de uma forma que não tinha como eles não acharem que foi ele mesmo que fez. E a perícia consegue detectar isso. Ele diz que não era uma linha tão reta e o fluxo de sangue de uma das feridas fluiu na mesma direção para baixo, o que significa que a posição não mudou, ou seja, ele estava ereto o tempo todo. Mas segundo ele perdeu a consciência, caiu nas escadas. Isso seria impossível, porque o sangue não estava provando isso daquela forma. A defesa chamou um médico para testemunhar em nome do Henry, a favor do Henry, sobre uma condição que havia sido diagnosticada recentemente. Segundo foi falado pela namorada dele, ele estava com ela, com a Daniela, uma noite, tomando vinho, e eles estavam falando sobre algo, e que de repente ele parou de falar, caiu de costas na cama e começou a tremer, e ele teve uma convulsão. Quando voltou, ele não sabia o que tinha acontecido e parecia que ele estava embriagado. Foi aí que o Henry consultou um neurologista e eles determinaram que ele tinha tido uma convulsão. Ele indicou que esse evento ocorreu semelhantemente no dia 27 de janeiro de 2015. Coincidentemente, a mesma coisa aconteceu. Foi ali que ele caiu, então, e ele ficou desacordado por muito tempo. O médico disse que ele sofria de crises que não eram consideradas crises epiléticas, psicogênicas, mas algum trauma que ele havia sofrido talvez tivesse acarretado algo no cérebro dele e que talvez essas crises eram um mecanismo de enfrentamento. Causa número 2, disse que talvez ele sofresse de epilepsia ou algum distúrbio não diagnosticado. Você vê que ali que o médico é bom pra caramba, né? Enfim, foi submetido a um estudo de eletroencefalograma no seu cérebro. O estudo mostrou que haviam 10 segundos de atividade anormal. Mas até aí muita gente tem esses
10 segundos, segundo outros especialistas. O Henry foi questionado por que o tempo dele diferia na declaração que ele deu à polícia e durante a apelação. Na apelação, o advogado diz que ele foi pressionado a dar horários específicos em que não sabia os horários exatos. Gente, isso é uma manobra feita por advogado. Ele falou o que ele achava que era naquele dia na polícia, a mentirinha dele. Aí o advogado veio, deu uma lapidada na mentira dele e aí fizeram essa retórica. Não, ele foi forçado a dar horários, ele nem sabia e ele chutou, ficou chutando horário, por isso que nada batia com nada. Então começaram ali as mentiras, assistir um filme que não tinha assistido, porque aí ele disse, não, mas talvez eu tenha me enganado no horário, porque o horário que ele deu para a polícia é porque ele tinha sido pressionado. Henry foi condenado à prisão perpétua. Todos os recursos para o Henry foram esgotados no tribunal em 2019. As sentenças do Henry serão cumpridas simultaneamente. Ele precisará cumprir 25 anos antes de poder solicitar a liberdade condicional. Quando isso ocorrer, ele terá 48 anos. A maioria das pessoas sentiu que a justiça foi feita. Uma das tias do Henry sustenta que ela não acredita que o Henry teria cometido este crime por qual ele foi condenado. Ela acredita que ele sofreu um trauma tão grave, perdendo toda a família, e que ele não é este monstro. Me surpreende, porque ela é a irmã da mãe dele. Então ela ficou do lado dele até o dia de hoje. Existem coisas que a perícia mostra, a medicina determina. Como que você pode ignorar fatos assim? Eu não consigo entender. Se a perícia diz foram ferimentos auto-infligidos, pronto, morreu o assunto. Ali você já sabe, o cara mentiu, ninguém atacou ele. Ele atacou a si próprio. Aí vem a irmã da mãe dele, a tia dele, não. Ele não é possível de fazer uma coisa dessa. Eu não entendo, não entra na minha cabeça como que alguém pode, não importa o amor que você tem pelo seu sobrinho, pelo seu filho, por quem que seja. As provas materiais, elas são reais. Você tem que acreditar nessas provas. Mas, até a data de hoje, ela não acredita. E a namorada também agora parou de acreditar. Estranho, o rapaz estava ali, né, no auge ali da polícia, ela ainda acreditava que o rapaz era inocente, até aí tudo bem. Só que depois as coisas já ficaram feias para cima dele, ela ainda continuava defendendo ele, apesar que ela não estava com ele na época dos fatos, mas ela acreditou na história que ele vendeu. Mas depois de muito tempo defendendo-o, ela também chegou à conclusão que é melhor ela tirar o time dela de campo antes que queime o futuro dela, futuro com algum outro homem. Vocês acreditam? Houveram pessoas que entraram nesta casa para roubar, mas as pessoas ao saírem da casa, elas deixaram todos os objetos de valor dentro da casa, desde joias, dinheiro, obras, computadores, celulares. E vocês acreditam que essa pessoa teria ido lá na casa? Bom, eu vou lá fazer um roubo, mas não vou levar nada, mas eu vou arrumar alguma coisa lá dentro da casa. Ah, achei um machado, vou usar esse machado. Vocês acreditam que é possível que alguém tenha entrado na casa sem ter levado nada para fazer o roubo e saiu sem levar nada? É possível isso? Eu, na minha opinião, de forma alguma. No mínimo, quem vai tentar fazer alguma coisa desse tipo na casa vai levar, seja um objeto cortante, uma arma, qualquer coisa, a pessoa vai levar. A pessoa não vai contar que vai achar algo dentro da casa para poder usar. Isso não entra na minha cabeça. Mas, como a tia dele, tem muitos que ainda o defendem, dizendo que não. É um país com muita criminalidade, realmente é um dos mais violentos do mundo, mas eu não acredito, mas eu gostaria de ouvir de vocês. O Henry é culpado disso que ocorreu? Ou vocês acham que ele acabou sofrendo aí uma grande injustiça?